Sejam bem-vindos curiosos. Super Nintendo ou Mega Drive? Essa batalha marcou uma geração e até hoje divide opiniões, mas qual desses consoles realmente venceu a guerra dos 16 bits? Hoje, vamos comparar os dois gigantes e ver quem leva a melhor. Mas antes, comenta aí, se você era Team Mega Drive ou Team Super Nintendo. É hora do duelo! O início da guerra. No final dos anos 80, a Sega tomou a dianteira e lançou o Mega Drive no Japão em 1988. Nos Estados Unidos, foi lançado em 1989. Com gráficos avançados para a época e jogos ágeis, o console logo conquistou seu espaço no mercado. Mas a Nintendo não ficou para trás. Em 1990, lançou o Super Nintendo no Japão e no ano seguinte, nos Estados Unidos. Com um hardware mais poderoso, gráficos mais detalhados e uma grande biblioteca de jogos, rapidamente se tornou um forte concorrente. A partir daí, começou uma verdadeira rivalidade entre os dois consoles. Comerciais diretos, disputas entre fãs e lançamentos estratégicos marcaram essa guerra dos videogames, que até hoje divide opiniões. Mega Drive, o primeiro a chegar e o domínio inicial. No começo, ele não teve um grande impacto no Japão, já que a Nintendo ainda dominava por lá com o Famicom. Mas nos Estados Unidos, a história foi diferente. A Sega apostou em um marketing agressivo, vendendo o Mega Drive, conhecido como Genesis nos Estados Unidos, como um console mais avançado e voltado para um público mais velho. Com slogans como "O Genesis faz o que a Nintendo não faz", a Sega provocou diretamente sua concorrente. Além disso, a chegada de Sonic the Hedgehog em 1991 foi um divisor de águas. O jogo se tornou um sucesso e fez do Mega Drive a escolha de muitos jogadores, ajudando a Sega a liderar o mercado de consoles de 16 bits por um bom tempo. Super Nintendo chegou depois, mas causou um grande impacto. Enquanto o Mega Drive já estava consolidado, a Nintendo entrou na briga em 1990 com o lançamento do Super Famicom no Japão. No ano seguinte, em 1991, o console chegou aos Estados Unidos como Super Nintendo Entertainment System, mesmo sendo o último a entrar na disputa, rapidamente fez barulho no mercado. O grande trunfo da Nintendo foi a qualidade gráfica e sonora do Super Nintendo, que superava o Mega Drive em muitos aspectos. Além disso, o console chegou com um dos jogos mais marcantes de todos os tempos, Super Mario World. Isso ajudou a Nintendo a recuperar espaço rapidamente e conquistar milhões de jogadores. Mesmo com o Mega Drive ainda forte, o Super Nintendo foi ganhando cada vez mais destaque, garantindo uma disputa acirrada entre os dois consoles. Poder e hardware, quem levava a melhor? O Mega Drive tinha um processador mais rápido, um Motorola 68000, 7.6 MHz, o que permitia jogos com ação mais fluida e resposta rápida. Isso era ótimo para jogos de luta e ação frenética. Já o Super Nintendo apostava em gráficos e som superiores, graças ao Mod 7, que criava efeitos de rotação e profundidade, além de um processador de áudio mais avançado, resultando em trilhas sonoras épicas. O Mega Drive tinha velocidade, mas o Super Nintendo impressionava com visuais mais detalhados e músicas mais ricas. Biblioteca de jogos. A alma dos consoles. No final das contas, o que faz um console ser incrível são os jogos, e aqui a disputa foi gigante. O Mega Drive tinha clássicos como Sonic, que virou o mascote da Sega, além de jogos de ação frenética como Streets of Rage, Shinobi e Gunstar Heroes. Para quem curtia RPGs, Phantasy Star era um grande destaque. Ambos tinham jogos incríveis, mas o Super Nintendo se destacou nos RPGs e aventuras, enquanto o Mega Drive dominava nos jogos de ação e luta. Já o Super Nintendo trouxe alguns dos maiores jogos da história, como Super Mario World, Legend of Zelda e Donkey Kong Country, com gráficos impressionantes. Nos RPGs, brilhou com Final Fantasy VI e Super Metroid. Ambos tinham jogos incríveis, mas o Super Nintendo se destacou nos RPGs e aventuras, enquanto o Mega Drive dominava nos jogos de ação e luta. Jogos de terceiros, as diferenças entre as versões. Nem tudo era exclusivo. Muitos jogos populares saíam para os dois consoles, mas com diferenças. O Super Nintendo levava vantagem em Street Fighter 2, com gráficos e som melhores, além de uma jogabilidade mais refinada. Nos jogos de esportes, como FIFA e NBA Jam, o Mega Drive se destacava, com jogabilidade mais rápida e controles melhores. Dependia do jogo, o Super Nintendo tinha versões mais bonitas, mas o Mega Drive muitas vezes oferecia jogabilidade mais fluida. Qual controle era melhor? O Mega Drive começou com um controle de 3 botões, que funcionava bem para a maioria dos jogos, mas era limitado para jogos de luta.
Mais tarde, lançou o controle de 6 botões, perfeito para games como Street Fighter 2 e Mortal Kombat. Já o Super Nintendo trouxe um design mais ergonômico, com botões L e R, facilitando combos e jogabilidade mais variada. Isso se tornou um padrão para os controles futuros. O controle do Super Nintendo era mais versátil e confortável, mas para jogos de luta, o de 6 botões do Mega Drive era imbatível. Vendas e impacto mundial. Quando o assunto é vendas, o Mega Drive vendeu cerca de 30 milhões de unidades, enquanto o Super Nintendo ultrapassou 49 milhões. O Mega Drive fez sucesso primeiro e foi forte nos Estados Unidos e Europa, mas no Japão, o Super Nintendo dominou desde o início. Com o tempo, a Nintendo virou o jogo e terminou a geração na frente também no Ocidente. Conclusão: o Super Nintendo vendeu mais no mundo todo, mas o Mega Drive teve grande impacto e conquistou muitos fãs. Propagandas e rivalidade. Já a Nintendo não entrava na briga direta, mas focava em mostrar a qualidade dos seus jogos e inovações, apostando em suas franquias gigantes como Mario e Zelda. Essa guerra publicitária era tão forte que dividia os gamers como se fossem torcedores de futebol, cada um defendendo seu console favorito com unhas e dentes. Quem realmente venceu? Se olharmos para os números, o Super Nintendo vendeu mais e levou a melhor. Mas se falarmos de influência e inovação, os dois marcaram a história dos games de formas diferentes. O Mega Drive trouxe atitude, velocidade e jogos mais radicais, enquanto o Super Nintendo brilhou com gráficos, som e franquias lendárias. No fim das contas, essa rivalidade nunca acabou de verdade. Até hoje, fãs discutem qual foi o melhor, e o mais incrível é que ambos ainda são lembrados e jogados com carinho. Antes da conclusão final, peço que deixe seu like, pois isso me deixa feliz e retribui o meu tempo que disponibilizei fazendo esses conteúdo para vocês. Então, vamos à conclusão. No fim das contas, essa guerra nunca teve um vencedor absoluto. Se fosse para dar minha opinião, diria que fico 60% com o Mega Drive e 40% com o Super Nintendo. Mas isso não significa que um é melhor que o outro. Cada console tem sua magia, e no final, tudo se resume às lembranças e momentos que marcaram nossa infância. Seja com Sonic ou Mario, Streets of Rage ou Zelda, o que importa é a diversão que cada um trouxe. E para você, qual marcou mais a sua vida? Comenta aí, porque aqui a batalha continua.